Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida imensamente nessa noite. E mais uma vez nós estamos juntos aqui para falar da palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a sua vida nessa noite, que o Senhor venha guardar a sua vida nessa noite. Eu convido você agora para que nós pudéssemos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito por nós. Durante todo o nosso dia e durante toda a nossa vida, Ele tem nos guardado e cuidado de nós. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Pai. Eu coloco as nossas vidas nas tuas mãos e venho pedir a tua bênção e o teu poder agora. Que o Senhor venha cuidar das nossas vidas de uma forma especial, Pai. Que o teu amor, Pai, o teu cuidado, a tua misericórdia, o teu carinho estejam conosco e que o Senhor nessa noite visite, Pai, as vidas daqueles que estão sofrendo, que estão enfermos, estão necessitados, precisando do teu tocar, Senhor. As vidas que estão se perdendo, Pai. Pai, esse mal que está acometendo o mundo, nós pedimos para que o Senhor venha trazer algo, Pai, que contenha isso tudo. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós cremos nisso e pedimos que a tua mão, Senhor, esteja sobre cada um de nós agora. Senhor, visita os hospitais, visita, Pai, as ruas onde essas pessoas também estão jogadas, Pai, se drogando, prostituindo agora, e que também precisam, Pai, do teu tocar, do teu mover. Senhor, eu te peço também que o Senhor visite, meu Pai, a nossa nação de uma forma especial, que o Senhor venha tocar o coração dos nossos políticos, nossos governantes, nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, e que nessa noite, Pai, o Senhor venha fazer um milagre. Pai, eu peço que o Senhor coloque cada um de nós, dessa nação, dessa cidade, do mundo, Pai, nas tuas mãos, que eu te agradeço, Pai, e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus queridos, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a sua vida na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos que estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Cremos que estamos aqui reunidos em nome do Senhor também. E nessa noite, eu convido você para que nós possamos, estudar o Salmo 129. Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, não importa, e vamos estudar o Salmo 129 essa noite, porque é um salmo que nós chamamos também de Salmo dos Degraus. Salmo dos Degraus são aqueles salmos do Salmo 120 até o Salmo 134. É essa cadeia de salmos que nós estamos estudando, do 120 até o 134. Salmo dos Degraus também são chamados de Salmo dos Peregrinos ou Salmo das Peregrinações, Salmo dos Romeiros, e são cantados nessas viagens que os peregrinos, os romeiros, fazem para Jerusalém, eram cantados, no caminho, E eu creio que o próprio Cristo cantou esse salmo também, no caminho e também na chegada a Jerusalém, na entrada do templo, que na passagem do átrio das mulheres para os homens existem 15 degraus. E aí está o porquê Salmo dos Degraus também, que esses salmos dos degraus eram cantados nesses degraus que antecediam o átrio dos homens com das mulheres. São 15 degraus, então no primeiro degrau os sacerdotes cantavam Salmo 120, 121, 22, 23 e assim até o 134, que são 15 degraus.
E nós estamos aqui hoje estudando o Salmo 129. Salmo 129, ele vai dizer no verso 1: muitas vezes me oprimiram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, ele rompeu a corda dos ímpios. Retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim dos telhados, que seca antes do florescer, e não enche a mão do ceifeiro, e nem os braços do que ata os feixes. Não digam os que passam, bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Meus queridos, aqui esse salmo, ele também ele retrata o sofrimento do autor e de alguns acontecimentos que houveram em Israel. Israel, ele, desde quando foi formado, ele foi formado uma nação para que viesse adorar a Deus. E essa nação, ela sempre correu contra os propósitos de Deus. Um dos exemplos era como Israel foi escolhido, a nação, para servir ao Senhor, uma nação escolhida, uma nação santa. Ela deveria ter um caráter missionário. Isso quer dizer, ela teria que influenciar as nações vizinhas para que todas as nações vizinhas, circunvizinhas, se convertessem ao Senhor. Mas pelo contrário, Israel sempre cedeu a muitas das suas, como que eu posso dizer, cedeu a todos os desejos das nações e as culturas das nações em volta. E por isso, a mão do Senhor sempre esteve sobre eles, não para punir, mas para corrigir. Entendam, meus queridos, Deus sempre agiu com amor com essa nação, mesmo em momentos que Deus teve que levantar pessoas para que levasse, no caso desse salmo aqui, ele foi composto talvez muito antes do exílio, mas aqui nós temos o autor dizendo que desde a mocidade dele houve opressão no país onde que ele morava. Mas esse salmo ele é um salmo agrupado ou organizado no livro de uma forma pós-exílica, aonde o povo se reunia em volta da cidade e cantava esse salmo, pedindo para que Deus os livrasse de toda opressão. O que nós começamos nesse verso primeiro? No verso 1 e 2 ele fala quase a mesma coisa, que ele diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Então, aqui nós podemos também tomar a forma pessoal da própria nação de Israel, povo judeu. Nós podemos também dizer aqui que desde quando ele era pequeno, moço, ele via várias situações aonde o próprio Israel era oprimido, mas as nações nunca prevaleceram. Então, quer dizer, ele nunca viu Israel derrotado, embora durante toda a sua vida ele presenciou situações de invasão, de guerras, de lutas, mas ele nunca viu, desde quando ele era pequeno, até provavelmente era um senhor idoso escrevendo isso daqui,
que alguma vez o povo prevaleceu contra eles. Agora, após o cativeiro babilônico, Israel foi cativo e ficou na Babilônia durante muitos anos. E quando eles retornaram, eles cantavam esses salmos na beirada da cidade, dizendo que também agora o povo de Israel, ele também, ninguém ia prevalecer contra ele. Traduzindo agora trazendo para nós, o que nós podemos dizer nos dias atuais, nesses dois versos? Que os seus problemas, a vida, o mundo nos aflige como igreja, como servos do Senhor, mas na sua velhice, antes do Senhor te recolher, você vai poder dizer: todo mundo me afligiu, tudo veio contra mim, mas nunca prevaleceram contra mim. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração é que quando nós estamos sofrendo perseguição, nós estamos passando por dificuldades, nós temos que primeiro entender que o Senhor está conosco. Em primeiro lugar, o Senhor está conosco. E é como o salmista diz aqui na sua velhice: mas nunca prevaleceram contra mim, porque primeiro o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, nada e ninguém vai prevalecer contra você. O salmista ele continua dizendo no verso 3 aqui do Salmo 129, as aflições que ele recebeu. Os lavradores araram sobre as minhas costas, abriram longos sulcos. Agora que, talvez, há um tempo atrás, eu morando na cidade de São Paulo, eu não entenderia isso. Mas agora, quando eu moro aqui em Novaes, uma cidade do interior, eu posso entender com um pouco mais de facilidade. O que acontecia aqui? Em Israel, muitos agricultores, eles sofriam alguns acidentes. E o arado, que é aquela parte que passa hoje no trator, né, mas antigamente os animais puxavam, que é o que abre a terra para poder ser plantado, passou como se tivesse passado nas costas dele e deixado aquelas marcas. E ele está dizendo aqui, ó, os lavradores araram, quer dizer, os inimigos de Israel passaram com o trator em cima de mim, sobre as minhas costas, deixaram marcas. E muita gente em Israel morreu por causa desses acidentes e também ou ficavam feridos assim, ou eram até mutilados, perdiam perna, braço. Então o que acontece? Ele está dizendo aqui que todo mundo veio contra ele, passaram com o trator em cima dele, machucaram ele, deixaram marcas, muitas marcas sobre ele, mas ninguém conseguiu matá-lo. Ninguém conseguiu fazer com que ele ficasse aleijado. Por quê? Voltamos ao verso 2. Porque o Senhor estava com ele e não prevaleceram contra ele, contra a nação de Israel, contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor pode sofrer todo tipo de aflição, mas a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. É uma igreja aonde que a terra, nesse imenso caos, é o único local que se procura abrigo, até por aqueles que não creem no nome do Senhor. Entenda uma coisa. O mundo nos aflige. O mundo nos aflige, mas tem um detalhe muito importante. O porto seguro desse mundo é a igreja. E ainda esse mundo não está pior por um único motivo. Porque o Senhor ainda não arrebatou a igreja dele dessa terra. Porque o caos vai se implantar aqui depois que a igreja for arrebatada. Creia você ou não. Mas quando a igreja for tirada dessa terra, aí sim vai se manifestar o mal nesse local. As coisas não estarão mais do jeito que
que nós estamos vendo aqui, porque a igreja intercede dia e noite para que o caos não seja implantado totalmente. O que nós vemos aqui, nós vemos a providência divina sobre as nossas vidas, através da oração da igreja. Nesse caso aqui, no verso 3, os lavradores araram sobre as costas deles. Os lavradores estão tentando derrubar a igreja. Em alguns países aí, a igreja estão tentando exterminar, estão tentando derrubar. Alguns países, eles derrubam o templo com todo mundo dentro e não estão nem aí. Só que tem um detalhe: quanto mais se persegue, mais a igreja cresce. E você vê a igreja subterrânea hoje, a igreja perseguida cresce mais do que as nossas que estão abertas. Abertas, que eu digo assim, no sentido de nós podemos adorar livremente no nosso país. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui via internet, em alguns países é impossível. Não é nem permitido. Mas o que nós temos aqui é que quanto mais a igreja sofre, mais ela cresce. A unidade permanece. O conjunto vai se aprimorando. O avivamento se aflora. E o poder de Deus é derramado sobre todos nós. No verso 4, já começa a mudar a situação. Aqui o salmista começa a dizer que mas o Senhor é justo e ele rompeu as cordas dos ímpios. Tem uma tradução aqui no texto hebraico que eu achei maravilhoso. Ele diz assim: Adonai é justo e ele corta a corda, não corta as cordas, ele corta a corda, ele corta as cordas dos perversos, porque não é somente uma corda que está tentando nos afligir, são várias. A luta no campo espiritual, a luta no campo espiritual, ela é mais complexa do que no nosso mundo aqui, ó. O que você tem que entender é que o Senhor, ele está provendo livramento para todos nós aqui, ó, como está escrito. E ele cortou todas as cordas. Não foi só uma, não. Foram várias. E continua cortando na minha e na sua vida. Entenda uma coisa. O Senhor, ele não é só justo. O Senhor é bom. O Senhor é amoroso. O Senhor é quem te guarda desde o início da sua caminhada, desde o ventre da sua mãe, desde antes do ventre da tua mãe, até o final, até a consumação de tudo. E ele rompe as cordas, ele nos protege, nos livra de todo o mal. No verso 5, o Senhor vai dizer assim: retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. E aqui eu quero abrir um parênteses. Todos aqueles que querem derrubar a igreja do Senhor, querem derrubar a sua vida, a minha vida, a obra de Deus, os inimigos que estavam na época, eles voltaram para trás envergonhados e não conseguiram quebrar, derrubar e acabar com o povo de Deus, e não vai conseguir hoje. Por que hoje é interessante nós colocarmos isso em prática? Porque isso nós vamos colocando todos os dias. Se nós colocarmos todos os dias, nós vamos saber que o Senhor tem nos dado graça sobre graça, bênção sobre bênção, cuidado sobre cuidado. E saiba, meu querido, saiba, minha querida, que o Senhor, ele toma você pelas mãos e te guia por uma vereda de um caminho ruim, mas com a luz que ilumina os seus pés, como no Salmo 119.
O caminho aqui nessa terra, ele não é fácil, ele é difícil. Os inimigos todos os dias tentam contra nós, os inimigos físicos e principalmente os espirituais. Por quê? O espiritual, ele já sabe que ele já foi derrotado. E enquanto mais ele tentar derrubar você, ele vai se satisfazer, porque ele já sabe a ruína dele. Ele já sabe qual que é o final. Nós não. Enquanto nós temos vida, nós temos chance e temos a obrigação de servir ao Senhor para que Ele venha nos buscar e nos levar para morar no reino da sua glória. O verso 6 vai dizer o seguinte: seja como o capim dos telhados que seca antes de florescer. Para você entender, as casas de Israel nessa época aqui, eles faziam os tijolos ali e passavam um cimento misturado com cal ali e fechavam como se fosse uma laje em cima, da mesma forma. E colocava, é o que a gente faz agora, cobrindo com sapé, tá? E eles cobriam os telhados dessa forma. Só que muitas vezes, algumas sementes, por causa do vento, eram levadas à sujeira, à terra, e caíam entre o telhado e esse sapé. Só que essa pouca terra não dava sustância para aquela planta crescer tanto. E aqui ele está fazendo uma análise dizendo que, da mesma forma que os inimigos vão retroceder, os inimigos do nosso povo de Deus vai retroceder, aqui ele está dizendo o seguinte, que o capim que nasce entre o telhado e... Perdão. Entre o telhado e... Não deu tempo de colocar o braço, mas eu estou sozinho aqui no cantinho. Mas os inimigos que brotam para tentar te derrubar são que nem essa grama, essa erva que nasce, que a raiz dela não tem aonde se fixar e automaticamente ela seca. E aqui ele vai dizer assim, no verso 7, que não enche a mão do ceifeiro, que a pessoa que tem que ir lá limpar o telhado, cortar essa grama que aparece de tempos em tempos, não dá para encher a mão dele. Quer dizer o quê? Os inimigos podem até tentar, mas eles não vão conseguir te segurar, eles não vão fazer nada aquilo que possam te atrapalhar, porque a força dele vai ser igual dessa grama, e essa grama vai secar rápida quando o sol tocar sobre ela, e o ceifeiro vai lá tirar, não vai precisar nem passar foice, não vai precisar nem passar tesoura, não vai passar faca, não vai passar nada, ele só simplesmente vai lá e vai pegar o punhadinho e vai tirar. É dessa forma que Deus lida com os inimigos dele. É desse jeito que nós temos que confiar, como igreja, que Deus lida com os inimigos dele. E isso quer dizer que nem os braços do que Atos feixes não vai encher nada. Sabe por quê? Porque os inimigos, nós para Deus, são simplesmente insignificantes para Ele. Para nós é uma grande luta, é um mar, mas para Ele basta apenas uma ordem para que essa luta acabe. E é por isso que nós devemos, basicamente, confiar no Senhor e colocar a nossa causa aos pés dele, no altar dele. Uma das coisas que, na finalização desse salmo, ele vai dizer assim: não digam os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Isso quer dizer assim, era um costume do povo abençoar aqueles que trabalhavam para eles. Então, é o contrário. Aqueles que são inimigos, eles não podem abençoar a nossa vida. Mas nós podemos fazer isso. Como? Intercedendo por esse povo. Então, não digam os que passam. Eles vão dizer para nós temos que dizer para eles. Que seja abençoado em nome do Senhor. Então, meus queridos, coloca essa palavra em prática
colocando a sua vida aos pés do Senhor e lembrando que quando você estiver no final da sua jornada, você poder dizer que muitos te oprimiram desde quando você era moço, mas ninguém, todavia, prevaleceu contra você, porque o Senhor esteve contigo todos os dias da sua vida e Ele rompeu as cordas que os inimigos colocaram em você. O povo cantava às portas da cidade, louvando e engrandecendo ao Senhor pelo livramento que eles tinham ganho. E o que nós temos que fazer hoje? Louvar e engrandecer o nome do Senhor por todos os livramentos que Ele tem nos dado, colocado sobre a nossa vida, repreendido o mal no nosso caminho e saber que os nossos inimigos são como se fossem esses brotos que não vão a lugar nenhum. O sol escaldante vai colocar ali, vai queimá-los. Esse texto aqui, Jesus ele faz uma alusão em Mateus 25, 41, dizendo que ele vai exterminar todos os inimigos. Ele vai separar os bodes das ovelhas. E ali ele vai tratar, sabe? Porque muitos vão dizer que ele é o Senhor, mas poucos seguiram a sua vontade. Meus queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem colocado sobre a sua vida uma bênção todos os dias. E nós temos que abençoar a todos que estão à nossa volta. Salmo 129, ele menciona que é a oração do oprimido e o cântico daqueles que aguardam no Senhor e confiam nele. Salmo 124 também diz que o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós saímos ilesos. Que Deus te abençoe mais uma vez essa noite. Que Deus te guarde, te livre de todo mal. E lembre-se sempre, no final da tua caminhada, que você possa dizer que o Senhor nunca te desamparou e te guardou. Por mais que as opressões ocorreram, as lutas, todas que nós passamos, mas o Senhor, todos os dias, Ele nos livrou. E você pode dizer o que o salmista disse, que todavia nunca prevaleceram contra mim. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa vitória, por mais esse dia que nós conseguimos obter e conseguir sobressair contra os nossos inimigos. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela vida dos teus filhos. Eu venho pedir que a tua mão e o teu poder e a tua misericórdia estejam sobre nós. Que o Senhor coloque a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas e que a tua mão de poder, Pai, esteja agora sobre este mundo que nós vivemos. Que o Senhor possa nos livrar do poder, desse laço do maligno, Pai, de tudo isso que nós passamos nessa terra. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade, toda praga. Pai, abençoa a casa de cada um. Que o Senhor não permita que nenhuma tenda seja tocada. Que o Senhor mesmo, Pai, venha ungir os nossos umbrais com a tua graça, o teu poder e a sua misericórdia. O Senhor nos proteja, Pai. O Senhor guarde da língua do mal, da astúcia do inimigo, de todo laço, todo embaraço. E coloca a tua graça e o teu poder sobre nós. Senhor, também, Senhor, cuida, Pai, da nossa nação como um todo. Cuida deste mundo e tenha misericórdia de todos nós, Pai. Porque eu peço que o Senhor coloque as nossas vidas nas tuas mãos e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. E se você acredita que essa mensagem possa servir para alguém,
compartilhe, baixa no teu celular, converta. Na internet tem várias formas de converter. Sinta-se à vontade, pode distribuir. Sabe por quê? Porque Deus nos deu de graça e nós temos que dar de graça. E que Deus abençoe. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós nessa noite dizemos amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E se Deus permitindo, nós estaremos aqui hoje é sexta, perdão, domingo, estaremos aqui de volta com o Salmo 130. Mas eu peço a Deus que nós estejamos todos em nossas igrejas e que nós possamos distribuir essa mensagem e que você veja posteriormente. Se não, às 19 horas, no domingo, nós estaremos aqui. Amém? Deus te abençoe e te dê uma boa noite, em nome de Jesus.